Olá, aqui é o professor Fernando e nesse vídeo vamos estudar sobre o comprimento de uma circunferência, certo? Primeiramente vamos entender a diferença entre círculo e circunferência. Então, circunferência é a figura formada por todos os pontos de um plano que estão à mesma distância de um ponto fixo chamado de centro. Observe a figura. Então, essa medida que liga o centro a qualquer ponto da circunferência é chamado de raio. E a distância, esse segmento de reta na cor verde que liga dois pontos quaisquer da circunferência e passa pelo centro, é chamado de diâmetro. Observe que o raio corresponde à metade do diâmetro. E o círculo é a figura formada por uma circunferência e pela sua região interna. Então é como se a gente pegasse uma circunferência e preenchesse todo o interior. Uma comparação, um exemplo, a circunferência, um exemplo de circunferência seria um bambolê, ou uma argola. Já o círculo, um exemplo, a gente pode citar a moeda, ou então um CD. O comprimento de uma circunferência a gente pode medir usando uma fórmula, certo? Para calcular o comprimento de qualquer circunferência usamos uma fórmula. Então, para entendermos melhor, considere a imagem de um CD abaixo. Certo? A gente vai contornar esse CD com um barbante. Está aqui na cor vermelha, certo? Então, vamos medir o comprimento C e a medida do diâmetro D. E vamos fazer aqui uma experiência. O diâmetro D está representado aqui pela linha verde, certo? Então, se a gente pegar essa linha que contornou o CD e esticar, teremos a medida C. E o diâmetro D é a outra medida que vamos precisar para obter a fórmula. Então, eu fiz aqui a experiência e obtive essas medidas. Dividindo a maior pela menor, que é 37,7 por 12, o resultado foi 3,14, mas não foi exato, certo? Ele não terminou a divisão. Quando dividimos C por D, obtemos aproximadamente 3,14. Em qualquer circunferência, o resultado dessa divisão será sempre um valor aproximado de 3,14. Por isso, esse número é representado pela letra grega π. Certo, pessoal? Olha só que legal. Em qualquer círculo, se você fizer essa experiência, vai obter esse valor aproximado, 3,14. Assim, C dividido por D, podemos dizer que é igual a π. E lembrando que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio, observe a figura, só para relembrar, está aqui o diâmetro e o raio que corresponde à metade. Então, se você somar R mais R, dá 2R. Quer dizer que o diâmetro corresponde a 2R. Substituindo na expressão, na fração de cima, fica assim, C sobre 2R igual a π. Isolando C, utilizando uma propriedade das proporções, C igual a 2Rπ. A maioria dos livros traz o π antes do R. Então a fórmula que a gente vai usar é essa. C igual a 2πr. Vamos fazer aqui mostrar a vocês uma curiosidade. O número π ele é infinito. Veja suas primeiras casas decimais. É um número infinito, certo? Tem muita informação sobre π. Muita coisa interessante sobre esse número, utilizado nas ciências, na engenharia, nas artes também. Então, se você procurar na calculadora do computador, vai obter isso aqui, esse valor. E sabia que existe um dia do π? O dia do π, ele é dia 14 de março. É um número importante, né? Exemplos. Então, determine o comprimento de uma circunferência cujo raio mede 5 centímetros. Usando a fórmula,
No lugar de R vamos colocar o 5 e o valor de π vamos colocar aproximadamente 3,14. Para calcular o valor de C, você deve fazer duas multiplicações. Primeiro, 3,14 duas vezes, dá 6,28 e multiplica por 5. Né? 5 vezes 8 é 40, coloca 0, vai 4. 5 vezes 2, 10, com 4, 14. Coloca 4, vai 1. 5 vezes 6, 30, com mais 1, 31. Então, como tem duas casas decimais, vai ficar 31,40. Mas esse zero do final pode ser cancelado. Então, o comprimento desse círculo, numa circunferência de 5 centímetros de raio, dá 31,4. Isso quer dizer que se você pegar esse objeto que tem raio medindo 5 centímetros e fazer ele rolar, né, sobre uma superfície, quando ele dá uma volta completa, vai percorrer 31,4 centímetros. Vamos ver outro exemplo. Uma roda de bicicleta infantil, o raio mede 17 centímetros. Calcula o comprimento C. Então, utilizando a mesma fórmula, a gente substitui o R por 17, fazendo os cálculos. Então, vamos multiplicar 6,28 por 17, né? Então, você multiplica por 7, depois por 1. Em seguida, soma os resultados e vai obter 106,76. Isso quer dizer que se você pegar essa roda dessa bicicleta, fazer ela girar uma volta completa, vai percorrer aproximadamente 106 centímetros. Isso corresponde a 1 metro e 6 centímetros, né? Então, gente, nesse momento você pode pausar o vídeo e tentar responder essas 5 questões. Utilizando essas fórmulas, né? Lembrando que o raio corresponde a metade do diâmetro. E ainda podemos dizer que o diâmetro é o dobro do raio. É uma frase equivalente. Porque matemática a gente só aprende treinando, né? Então, pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha lhe ajudado de alguma forma, né? Bom estudo e até a próxima.